Boa noite, todo mundo. Oi, Noemi, boa noite. Silene, de novo. Tinha que ter a opção da gente mandar coraçãozinho também, né? Sacanagem, a gente consegue compartilhar coraçãozinho pra vocês. Oi, Jana, boa noite. Giovanni. Oi, Pri. Vamos esperar só o pessoal entrar pra gente dar continuidade sobre a nossa série. Então, vamos lá. Todo mundo já mandou coraçãozinho, já ficou presente, né? Vamos começar. Nós vamos falar hoje, nós estamos no terceiro dia da série do quinto webinar sobre instrumentação cirúrgica. Nós vamos falar qual é o mercado de atuação para o instrumentador cirúrgico. Existe um parecer da grande maioria do instrumentador cirúrgico, aliás, todo mundo que faz instrumentador cirúrgico, coitado, deve ficar deprimido quando começa, né? Porque quando ele começa a fazer instrumentação, ele começa a comentar para todo mundo que vai instrumentar. E a grande maioria das pessoas, em vez de incentivar, parabenizar, motivar, o que as pessoas normalmente fazem? Ah, não vai conseguir emprego. Ah, fulano fez e não conseguiu trabalho. Ah, você tá jogando dinheiro fora, né? Isso normalmente acontece por dois problemas. Que a pessoa que está trabalhando, ela sabe que ela não tem tanta agilidade e você está se atualizando, né? Então ela fica meio com receio de você meio que pegar o lugar dela. E outra, porque a pessoa não entende o que é instrumentação cirúrgica. Então ela fala, não tem emprego, não sei nem o que é instrumentação cirúrgica. Não é verdade? Então, vamos só pensar numa coisa. Se instrumentação cirúrgica não fosse uma coisa boa, a grande maioria dos instrumentadores cirúrgicos que trabalham com os principais cirurgiões já teriam abandonado e tinham se tornado administrador de empresa, enfermeiro, qualquer outra área, não é verdade? Eu abri mão da minha carreira que eu tinha na área da saúde e estou 25 anos e não me lamento momento algum da profissão que eu escolhi e decidi trabalhar. Né? É óbvio que tem os altos e baixos, né? Isso faz parte de qualquer profissão. O problema é que essa geração nova que está chegando já quer chegar fazendo cirurgia robótica e ganhar 3 mil reais numa cirurgia, só no mundo de Nárnia deles, né? Ninguém quer trabalhar de graça, ninguém quer aprender, ninguém quer receber crítica. Então fica meio complicado entrar no mercado de trabalho já achando que já sabe de tudo, não é verdade? Porque aí a gente briga muito com o ego do cirurgião. 2 pessoas com ego numa equipe não vai funcionar. Então começamos partindo desse princípio. E uma coisa que é importante saber, primeiro, qual é o mercado de atuação do instrumentador cirúrgico? Antigamente, a gente entendia que o mercado para mim atuar era diretamente com o cirurgião. Tanto que a gente tem uma criação de instrumentadores cirúrgicos práticos, né? Que o instrumentador era secretário desse médico, era amigo, parente, quem fosse, e convidava essa pessoa para entrar no centro cirúrgico sem noção nenhuma de técnica, de nada, e ele orientava, ensinava esse funcionário a se tornar um profissional prático. Então esse era um perfil do instrumentador que a gente tinha anteriormente. Agora a gente tem profissionais que buscam profissionais já capacitados e especializados para poder atuar. Então a gente pode dividir que a instrumentação cirúrgica pode ser para a equipe médica, né? Pode ser para trabalhar em hospitais, algumas unidades hospitalares contratam instrumentador. Pode ser para trabalhar em empresas de DMIs, dispositivos médicos implantáveis, onde o instrumentador cirúrgico vai acompanhar os procedimentos para orientar e participar na técnica prática do material. E eu tenho instrumentadores cirúrgicos também que trabalham na linha de vendas diretamente, né? Então eles podem ser gerentes de produtos de um determinado material. E como funciona essa dinâmica, né? Então vamos tentar compreender. O instrumentador cirúrgico que trabalha com uma equipe médica é um profissional que fez o curso, né? Que concluiu o curso e que vai ser convidado para fazer parte do corpo clínico daquela determinada equipe. E aí, como que funciona isso? Né? Eu tenho que trabalhar diretamente relacionado com a equipe com quem eu vou trabalhar, aceitando a agenda que ele
vai fazer. Por isso que é muito importante que o instrumentador cirúrgico entenda qual é a especialidade que ele vai atuar, né? Para poder saber qual é a rotina dessa equipe. Eu preciso entender se a equipe com que eu vou trabalhar, ele é plantonista de porta de algum hospital, ou seja, é sinal que eu tenho que, durante os dias que ele tiver de plantão, eu tenho que estar de plantão à distância para poder atender as cirurgias de emergência. Eu preciso entender se a equipe com que eu trabalho, ela faz cirurgias somente eletivas ou cirurgias de emergência, que são situações totalmente diferentes. Eu preciso entender que a equipe com que eu vou trabalhar, se ele tem dias únicos para cirurgia. Então, se eu trabalho com o Dr. Rony de quinta no meu plantão, ele opera os outros dias? Não. Então, eu posso operar com outra equipe nos dias que eu estou livre. Eu preciso entender se nessa equipe com que eu trabalho, o cirurgião com que eu vou trabalhar é o chefe da equipe, e existe a possibilidade de eu participar como instrumentadora do restante da equipe. Isso é muito comum acontecer, porque normalmente o chefe da equipe, ele acaba trazendo os outros assistentes, pessoas com quem ele já tem mais um relacionamento. E aí, esse assistente, ele aprendeu com esse médico. E aí, em contrapartida, como você já sabe a técnica do cirurgião, os assistentes acabam convidando você para poder operar com eles também. Então, existe uma possibilidade de abrir um leque já dentro da equipe, né? Outra coisa que é importante saber quando eu vou ser instrumentador de equipe é que se eu não tiver uma segunda pessoa para me auxiliar, eu também não tenho férias. Então, se eu trabalhar com um cirurgião, é mais fácil, porque quando ele entra de férias, eu consigo entrar de férias. Mas se eu trabalho com uma equipe completa, eu preciso aprender a me organizar quanto à agenda, a saber quais são os períodos que eu posso ou não me ausentar, tá? Eu preciso trabalhar com a equipe médica, saber quais são as rotinas desse cirurgião e quais hospitais que ele atende. Isso é muito importante, até para mim saber a minha viabilidade para mim poder chegar nos locais. Né? Não adianta eu querer ser instrumentador cirúrgico e o médico opera no Einstein, opera depois lá no São Luís de Abaquara, e se eu não tenho uma estrutura básica, eu não consigo atender, né? Porque a gente tem uma rotina diferenciada. Então, hoje eu tenho um instrumentador da equipe médica. Então, vamos falar agora do instrumentador que a gente trabalha com a empresa, né? Então, eu posso trabalhar na empresa de maneiras diferentes. Eu posso ser instrumentador da empresa como freelancer, ou seja, eu entendo e domino uma especialidade, e aí essa empresa ela vai me orientar e me ensinar sobre determinado material com que eu vou utilizar na técnica, né? E é muito bom isso, porque eu junto meu conhecimento técnico da cirurgia e aproveito o melhor do material para poder auxiliar na equipe, né? Então eu posso ser convidada eventualmente para poder cobrir a necessidade dessa empresa, e com o passar do tempo existe sim o interesse das empresas de contratar esse instrumentador como permanente, né? Registrar para que essa pessoa possa melhorar a sua capacitação, e todo profissional que começa como freelance acaba tendo muito mais oportunidade de ser efetivado se mostrar interesse, conhecimento e disponibilidade para poder atuar no mercado, né? Então, eu tenho esse outro profissional que a gente vai atuar. Eu tenho um representante comercial, que normalmente são instrumentadores cirúrgicos, que passaram pelo período de free, depois ficaram contratados pela empresa, mas eles têm uma dinâmica de venda muito boa. Eles têm eles sabem comunicar, eles entendem o material com uma propriedade, e aí acaba tendo a oportunidade de se tornarem gerentes de produto, né? Do que se trata? Eles vão fazer as visitas técnicas nos consultórios, representar o material da empresa, discutir procedimentos, interesse, oferecer esse material com uma abordagem mais técnica, e isso vai auxiliar eles na venda desse material. Isso é muito importante. E é um mercado que está crescendo muito em ascensão, né? Hoje a gente começou a perceber bastante que existem algumas empresas que querem trazer material para o Brasil, ou que estão criando uma nova linha de produto, e hoje eles estão procurando profissionais da área de instrumentação que entende toda essa parte da dinâmica técnica da ação do cirurgião,
do material em si, a funcionalidade. Então, existem várias empresas que acabam perguntando para o instrumentador cirúrgico: olha, eu estou usando um determinado material, você acha que isso é indicável? Você acha que isso vale a pena? Você acha que deveria aprimorar? Então, hoje a gente tem um mercado em ascensão para instrumentação cirúrgica, tá? E nós temos os instrumentadores cirúrgicos que são contratados por unidades hospitalares para prestar serviço como instrumentador cirúrgico, para operar e atender as equipes médicas durante a carga horária normal. Entretanto, antes que alguém já comente, existem alguns hospitais que contratam o instrumentador cirúrgico como técnico de enfermagem, com 2 habilitações, solicitando que ele acabe exercendo duplicidade de função, acúmulo de função, e obrigando ele a, na falta de cirurgia, ele tem que fazer a parte assistencial, que nós já comentamos várias vezes, que além de não ser uma conduta correta, legal no Brasil, isso também acaba induzindo esse profissional ao erro, e é um problema grande, porque se esse profissional fica sendo induzido ao erro e ele comete algum desvio de função e acaba trazendo algum problema para o paciente, ele responde como instrumentador, que a gente não tem um respaldo legal, ou responde como corém. Então, isso é complicado, né? Nós perguntamos algumas vezes para o corém em relação a isso, e toda vez que a gente debate que a função, a habilidade que eu fiz estava direcionada à equipe médica, normalmente eles começam a comentar que então não é o corém que decide, né? Mas se o corém não decide, como que eu atuo como instrumentador cirúrgico? Não faz sentido. Ou eu estou lá para aceitar a ordem verbal do médico, e aí eu tenho que saber todos os protocolos da instituição que eu trabalho e saber quais são as minhas funcionalidades, as minhas habilitações permissíveis, né? Ou então eu estou à mercê da enfermagem, que também não faz sentido, porque quem entende de técnica cirúrgica e procedimento é o cirurgião. Então a gente está um pouco nesse impasse de que as coisas vão se elucidar. Já fizemos contatos com algumas sociedades representantes da área de enfermagem, e muito em breve a gente vai ter uma live discutindo isso. Na verdade vai ser tipo uma consultoria, uma auditoria que a gente vai fazer em aberto, que eu acho muito interessante a gente poder discutir, né? Aliás, amanhã a gente vai falar muito sobre isso, né? Quando eu exerço uma ação que não corresponde às minhas habilidades, qual a responsabilidade criminal que eu estou ocasionando? Quando eu faço alguma coisa que eu vejo alguém fazendo errado e não comento, eu respondo legalmente também? Eu sou omisso a essa situação? Então a gente vai começar a repensar quais são os nossos direitos e deveres como instrumentador cirúrgico, tá? Então hoje a gente conseguiu entender que o mercado não está limitado. E certamente, tá, gente, vai abrir a partir do ano que vem uma nova vaga para a central de material para o instrumentador cirúrgico. Nós já estamos pleiteando vagas aqui em São Paulo de concurso público para instrumentadores cirúrgicos em hospitais públicos, sem técnico de enfermagem, sem enfermagem, tá? Então, assim que for aprovado, eles só pediram as diretrizes, carga, tudo. A gente está entrando com a solicitação, esperando a aprovação, mas assim que sair a aprovação, a gente publica e faz uma live comentando quais são as atribuições do instrumentador cirúrgico dentro da área da central de material. Regiane, mas no meu estado não funciona assim. Não funcionava, vamos parar de ser pessimista, entendeu? Vamos pensar que São Paulo, ele é o polo difusor de técnicas e avanços tecnológicos no Brasil. Então, tudo que acontece em São Paulo e dá certo é depois repassado para os outros estados, né? E a gente está tendo aprovação de outras instituições que são respeitadas no mercado. Instituições de acreditação, nós estamos falando de instituições de sociedades representativas de classes, nós estamos falando de hospitais que citam novas regras, novas normativas no Brasil. Então, é tudo passo de formiguinha, né? Com responsabilidade também. Eu costumo dizer que não adianta a gente pular uma fase e não entender, não compreender e depois cair no buraco. Então, tem que ser totalmente viável a situação. Não tem que ser uma coisa impensada, uma coisa que não seja viável para a grande maioria das pessoas.
para que realmente tenha peso e que vocês possam fazer a diferença, né? Não, gente, vem todo mundo para São Paulo, não, você não vai ter emprego para mim. Vamos ficar aí, a gente vai treinar a gente aí. As pessoas aí precisam também de oportunidade, não é verdade? Isso que é legal, isso que a gente tem que começar a pensar. Eu costumo dizer que teve uma época que eu dava aula de cirurgia robótica e os instrumentadores falavam para mim do interior: eu não vou aprender robótica porque no meu estado não vai ter robô, né? Eu falava: não faz isso, criatura, teu chefe não quer, mas aprenda. E foi dito e feito. Um ano depois, a instrumentadora que veio em São Paulo aprender robótica comigo estava com uma equipe de robótica lá em Campinas. Então, esse negócio limitante, não vou aprender nada mais porque isso não é importante para mim, toma cuidado, né? Então, Sheila, você esperou 23 anos da pessoa errada. Até porque eu só prometi faz 5 anos. Né? Se junta na gente que você vai ver que o negócio anda aqui. E eu acho assim, gente, como que a gente consegue ter força no mercado hoje? Mostrando que tem pessoas diferenciadas no mercado. Não é verdade? Uma prova viva disso, hoje a gente consegue, com essas lives pequenas, nós já recebemos várias ligações de empresas, de médicos, de instituições que estão entrando, né? Observando o perfil dos instrumentadores cirúrgicos e comentaram bastante sobre: poxa, que legal, existem pessoas que têm interesse de aprender, de aprimorar. Como a minha instituição pode favorecer esses profissionais? Elas já trabalham com alguma equipe, né? Então existe uma integração sobre isso. E eu acho que a ideia é essa: a gente cada vez mais aproveitar o conhecimento, disseminar esse conhecimento e poder favorecer. A Renata falou que as coisas estão atrasadas em Bahia. Você sabia que eu já fiz 3 congressos de instrumentação cirúrgica em Salvador? Como sociedade. Então, assim, a gente já andou por alguns cantinhos. Verdade, a Ana tem meu certificado. Eu não vou contar da surpresa boa da robótica, porque eu vou deixar pro cara da robótica contar, tá bom? Mas se preparem. Semana que vem tem novidades boas para quem quiser se aperfeiçoar na cirurgia robótica. E mesmo à distância, tá? Não, a gente vai visitar e a gente vai passear bastante. Vamos pra Floripa, eu preciso ir pra praia, não é verdade? O ano que vem, se tudo der certo, vocês vão vir pra Campos do Jordão pra gente poder se conhecer. Vou pra qualquer lugar que me convidarem e que ajude a pagar. A gente vai sim. Então, isso vai favorecer bastante vocês. Érica, eu não vou falar nada pra você não, porque você já perdeu 2 cursos à toa. Então, a gente vai ter, outra coisa, as pessoas que já fizeram curso de robótica com a gente vai abrir mais, gente, eu não aguento abrir mais módulo do módulo que eu dei. A gente refez o curso da cirurgia robótica de treinamento, até porque mudou algumas coisas, e aí as pessoas que já fizeram curso comigo vão poder rever o curso e ter mais conhecimento dessa área, tá? A vantagem de fazer curso comigo é que o meu curso não é o mesmo sempre. Pode acreditar nisso. Então, a gente pega e as pessoas que já fizeram, elas têm a possibilidade agora de entrar na plataforma e tudo que eu colocar a mais, as pessoas podem, dentro do valor pago anterior, assistir até eu parar de falar de robô. Entendeu? Sim, é para iniciante de robô e para quem acredita que sabe robótica e só sabe tirar foto. Até tirar foto com o robô eu vou ensinar. Pra fazer umas lives bonitas. A gente vai falar sobre acesso extraperitoneal, intraperitoneal, coisinha básica. Então tá, mas vamos focar no mercado de trabalho, que é onde o pessoal quer ganhar dinheiro, não é verdade? Então vamos lá falar.
existe um problema muito grande entre o mercado de trabalho. Se alguém quiser fazer pergunta, pode fazer, tá? Me perguntaram muito assim, tá, mas qual é o mercado de trabalho? Por que o mercado de trabalho é tão difícil? Eu vou explicar uma coisa básica para vocês. Qualquer dessas áreas que eu comentei para vocês trabalhar, tem mercado? Tem. Até porque existe uma quantidade de médicos, cirurgiões formados muito maior do que a quantidade de instrumentadores formados. Isso é nato, não é verdade? O problema maior, e também nós temos a quantidade de empresas de DMIs, de representação muito maior do que a quantidade de materiais colocados no mercado. Então hoje assim, eu vou trabalhar com material de endurologia. Só no mercado são 15 empresas, óbvio. Tem as empresas mais tops e tem as empresas com material de menor qualidade. Né? Então eu preciso entender o quê? Dentro da minha linha de aprendizado, né? Eu tenho interesse de aprimorar, de ter conhecimento. Dentro do básico que eu aprendi, qual empresa que melhor se adapta para mim? Né? O que eu consigo dominar? E é muito importante, principalmente para quem vai trabalhar na área de empresas, entender de anatomia. Porque às vezes você vai trabalhar numa empresa da Johnson. A Johnson tem um fio com uma agulha curticular para plástica. E que você, na sua prática, você sabe que ela não é funcional. Então você pode sugerir mudanças dentro do produto. Então é muito interessante isso. E qual é o problema do mercado hoje? O próprio instrumentador cirúrgico. Existe, né, um problema grave na geração de instrumentador cirúrgico. E aí eu vou compartilhar esse meu desafio e compartilhar essa minha frustração com todas as escolas de instrumentação cirúrgicas do Brasil inteiro, né? A falta de cumplicidade da escola de formar profissionais com habilitações corretas para poder atender a demanda no mercado. Aquela ideia que o médico quer pegar uma instrumentadora que não sabe nada para ele ensinar, foi há muitos anos atrás, gente, quando o cara nem sabia qual era a diferença entre especialidade. Hoje a gente vive o avanço da medicina. Dentro da especialidade existem subespecialidades. Então, cada vez mais o médico, ele aprimora o conhecimento dele, e ele precisa de gente que aprimore também o conhecimento e faça parte dessa realidade que ele está vivenciando, né? Então, é muito comum, quando alguém vai fazer entrevista para trabalhar com a minha equipe, normalmente passa comigo, é óbvio, porque eu sou instrumentadora da equipe, até porque existe uma hierarquia. E aí eu já peguei várias instrumentadoras falando assim, eu sei urologia. Legal. Mas você entende o que de urologia? Tudo. Tudo. A pessoa deve pensar que urologia é o quê? Rim. Né? Eu não vou falar que é pinto que pega mal, né? Mércia linda, te amo. Depois me liga, por favor. Entendeu? Então, assim, é complicado a gente poder falar. E aí eu pergunto, tá, nossa equipe, 40% da minha cirurgia é endurologia, é cálculo. Você domina cálculo? Domino. Cálculo é aquela coisinha que nasce no rim. Perfeito. Então tá bom. Responde pra mim qual é o dorme utilizado para uma cirurgia de endurologia com cálculo de 0,6 milímetros a 3 centímetros da jupe. Então, é mais ou menos isso que eu vejo. A pessoa olhando pra minha cara e pensando, primeiro, aonde fica a jupe? Não é verdade? Segundo, até onde eu sabia, só tinha um dórmia. Foi o que eu vi no YouTube. Né? E, aliás, era um dórmia com ponta. Eu falo, é verdade, um dórmia com ponta. Aquele que dá FT. FT. Deve dar FT. Então, falso trajeto. Verdade. Aí eu pergunto para essa mesma pessoa, aliás, eu posso perguntar para qualquer pessoa de vocês, qual é a doença ocasionada pelo uso excessivo da escopia que a gente pode ter? Catarata, vocês sabiam? Que todo mundo que trabalha com escopia tem uma chance de 60% de ter catarata? Não sabia. Até porque os instrumentadores cirúrgicos não sabem também que tem direito a ter dosímetro para trabalhar com a equipe. Né? Mas nunca ninguém pediu. Não é verdade? A gente sabia que o instrumentador cirúrgico que atua na área de ortopedia tem grande chance de ter câncer de mão? Não.
Não sabia. Então, tem esse problema. São coisas que a gente devia aprender lá na escola, até para ver que as pessoas que já têm problema de cegueira não trabalhar com endoscopia. E sabe aquela coisa boa de se ver de instrumentador cirúrgico, que gosta de trabalhar no que não é dele? O médico da ortopedia, apesar de ser uns caras sarados, né, com todo respeito, eles fazem o quê? Segura essa perninha aqui para mim fazer uma endoscopia. Aí a instrumentadora se acha extremamente útil e faz o quê? Segura. Por que não? O médico pediu. Não é verdade? E vai, raio-x na mão, raio-x na mão, raio-x na mão. E aí? Não é verdade? Então, existem algumas coisas. Então, mas tem que ensinar, porque depois se você morre, como a gente pode processar o hospital e o médico? Não é verdade? Escola não tem que ensinar vocês a brigar com o médico. Escola tem que ensinar vocês se cuidarem para poder trabalhar com o médico. Não é rentável para nenhum cirurgião ter uma instrumentadora despreparada que se contamina, que tem doenças pré-cirúrgicas, que tem algum comprometimento posterior. Não é verdade? É isso que é necessário a gente entender. A gente tem que ser uma geração, gente. Esquece quem já passou. Quem passou já virou pó, tá bom? Mas 25 anos atrás alguém falou isso. Fulano não tá nem falando mais, que nem acredita mais nisso. Não é verdade? Então vamos pensar na gente. Vamos se tornar uma geração diferente. Vamos ser uma geração pensante, otimista, qualificada, não é verdade? Então eu sempre penso assim, o que eu posso facilitar como instrumentador cirúrgico para beneficiar o meu paciente e beneficiar a mim mesmo? Porque o instrumentador doente, gente, lamentavelmente se ferra. Não é verdade? Uma coisa que eu pergunto para vocês, eu fiz uma pesquisa, e eu vou até refazer essa pesquisa agora que a grande galera viu que a gente faz comentários bons e pertinentes. Quanto instrumentador nessa pandemia não quebrou? Que não tem renda, que ficou doente, ficou 40 dias afastado, não é verdade? E a gente tem que pensar num montão de coisas sobre isso, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você, Giovanni. O problema maior são duas vertigens. Uma que é a escola de instrumentação cirúrgica, e eu falo em a grande maioria, e eu posso falar que eu não tenho problema nenhum, porque se eu tivesse mentindo eu não estaria ao vivo. O problema maior é que essas escolas se acomodaram no conhecimento básico, não se atualizaram, e como eles vendiam muito bem essa propaganda da instrumentação, até porque eles não tinham muita responsabilidade, né? A escola formava e falava, vai lá e procura alguém para formar você. Então, indiretamente, esse profissional ele não era formado pela escola, ele só tinha um conhecimento básico. Então, se ele fizesse alguma coisa errada, ele alegava que aprendeu com o cirurgião. Então, assim, eu divido a minha responsabilidade como educadora, não é verdade? Boa noite, Nélio. Em contrapartida, a gente teve uma geração, né, vamos falar de um bom tempo, que também era acomodado. Que é o quê? Facilidade. O que é facilidade? Professora, eu posso fazer cola na prova? Professora, tem que assistir aula? Professora, eu preciso fazer estágio? Professora, eu posso escolher cirurgia? Não é verdade? Então, assim, nós criamos também, a escola acabou se adaptando ao mercado de profissionais que estavam procurando. Eu costumo dizer que existem dois tipos de escolas. Escolas que vão formar profissionais para atuar no mercado, e escolas que vão vender certificado. Pronto. E qual é a melhor escola? Depende do aluno. Tem escola tem pessoas que querem certificado. Tem que ir para a escola que não vai exigir nada, nem anatomia, tá bom? Agora, se eu quero ser um profissional diferenciado e eu quero poder cobrar, né, me investir e ser investida, aí eu preciso procurar uma escola que me forme tecnicamente. Se eu quero operar com um cara 5 estrelas que opera no 9 star, então eu tenho que ser uma 5 estrelas. Não é verdade? Eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter dinâmica, eu tenho que ter postura, eu tenho que ter um diferencial, lógico que tem que ter. Né? A gente fez uma live, eu e o Nélio, falando quais são as boas práticas no webinar. Gente, a gente vai entrar semana que vem fazendo um webinar com a empresa, nada de pijama deitado na rede. Todo mundo de óculos, caneta e cara
de anotação. Como vocês querem procurar emprego fazendo webinar dormindo? Não é verdade? Fazendo flexão, desfilando com gato, não dá. Vamos pensar, tudo mudou, não é verdade? Hoje, quando você for prestar uma entrevista para uma empresa, vai ser um webinar. O cara vai te chamar e vai fazer entrevista técnica com você. Então, eu tenho que ter postura, eu tenho que saber falar, eu tenho que aprender uma coisa muito difícil do instrumentador cirúrgico, dizer eu não sei. É muito engraçado isso. Ah, Ciene, não, ó, faz o seguinte, me avisa que eu vou dar aula de anatomia, vem assistir nossa aula, a gente divide com vocês. Não cobro nada. Vamos entender anatomia jeito Regiane, você vai ver que é muito divertido. Né? Então, e conhecimento requer também interesse. Certamente a grande maioria, ou algumas pessoas aí, fizeram a prova do mutirão, né? Da maratona da urologia e fizeram na maratona dos suturáveis. Já viram que maratona dos suturáveis já era um nível relativamente legal. Cara, quando chegou maratona da urologia, assistindo aula, se divertindo, a galera sentiu dificuldade. Pô, mas você fez umas perguntas difíceis? Não fiz pergunta difícil, eu fiz pergunta para pensar. Isso que é bom. A gente tem que ter linha de raciocínio. Porque se eu estou num momento de cirurgia, acontece alguma coisa, alguma intercorrência, eu não preciso perguntar para o cirurgião. Eu penso, bem, eu estou no procedimento cirúrgico, teve uma dilaceração de uma artéria, eu preciso fazer uma anastomose, eu preciso providenciar Prolene 560 e eu preciso fazer um clampeamento que demora simplesmente 20 minutos. É isso que passa 3 segundos na minha cabeça. Entendeu? O máximo que eu vou perguntar pro cirurgião se ele vai querer um DB e um Satinsky. O máximo que eu vou abrir a boca naquele momento para perguntar. O restante eu já tenho que repensar. Então eu preciso saber essa situação. Né? Eu preciso compreender algumas coisas. Então hoje, lamentavelmente, os instrumentadores que não estão conseguindo campo de mercado, vamos falar agora primeiro sobre equipe médica. É porque não tem noção de cirurgia. Né? Eu falei na live lá do Nélio que quem sabe tudo não sabe nada. Jesus, quase apanhei, né? Não é verdade? Então, Du, eu acho que 50% é responsabilidade da escola, 50% do aluno, mas a escola tem que dar pelo menos o seu 50% perfeito. As pessoas falam assim, você fica falando muito da sua escola porque a tua escola é a melhor. Não, a minha escola faz o que tem que fazer. É minha obrigação ensinar bem. Quando eu entrego o certificado, eu tenho que ter a segurança que essa pessoa não vai matar ninguém no meu nome, usando o meu nome. Porque quando ela matar, a primeira coisa que vão verificar é de onde ela estudou. Você entendeu? E vou dizer mais, sem medo nenhum. Tem muita escola aí, quando você fala assim, de onde você veio? De fulano de tal. Que bom, a gente te liga quando tiver faltando alguém, né? Então, assim... existem alguns hospitais em São Paulo que quando você entrega o certificado de algumas escolas não é aceito. E pode não ser aceito. Mas eu estudei. Mas o certificado não é aceito. Mas não é aceito porque não teve estágio, não é aceito porque a grade não é boa, não é aceito porque não é curso técnico. Não é aceito porque a leva de profissionais que estavam saindo daquele hospital eram ruins e estavam. Voltou? Opa. Voltou, galera?
Não, repito, fica tranquilo. Vamos lá. O que eu falei pra vocês, gente, que a gente tem que ser agente pensante, né? A gente tem... Parou? Voltou. Bora. Isso. Então, a gente tem que começar a ser agente mais pensante. Se a minha escola não é boa, eu tenho que cobrar as coisas. Né? A gente tem que começar a questionar e a reclamar. Até porque a gente sabe agora o que o mercado necessita. Quando vocês forem fazer qualquer curso e a pessoa falar para vocês assim, olha, o curso é maravilhoso, é essencial, é primordial. O que eu vejo de escola dando curso de especialização sem estágio, não faz sentido. Não é verdade? Voltou, gente? Vamos continuar? Oi, Nath. Voltou. Se tiver travando pra vocês, saem e voltam, que eu espero 2 segundos com um sorriso e com um coraçãozinho. É que tá travando que tem bastante gente. Já tem 96 pessoas. Graças a Deus. Por isso que eu falei, a gente vai ter que começar a fazer... Sexta-feira a gente vai fazer via webinar, porque a gente vai falar sobre salário inteligente. E acho que até amanhã vai ser interessante fazer. Porque, graças a Deus, tá entrando bastante gente. Voltou, né, Thalita? Então tá bom. Então a gente tem que começar a repensar nisso. E hoje o médico, ele quer uma pessoa pronta, né? E ele quer pronta no quê? Como eu sei que o instrumentador cirúrgico não está apto para atender com uma equipe médica? Quando ele chega na sala, ele não sabe que lado ele vai ficar da mesa. Eu acho tão fofo isso. A pessoa chega, tira a foto, né? Porque vai sair um filme, né? Instrumentadora do banheiro. Porque a galera chega e tira foto do banheiro. Com biquinho, sem biquinho, mas do banheiro, não da sala cirúrgica. E aí depois chega na sala e não tem noção de que lado vai ficar. Né? E olha que assim, gente, vamos falar de apêndice, tá? Que todo mundo só tem um do lado direito. A circulante pergunta, que lado você vai ficar na tua mesa? Ah, eu tô esperando o cirurgião chegar. Né? Você fez cardíaca e não estagiou e achou muita coisa? Primeiro que se eu perguntar alguma coisa de cardíaca pra você agora, você já nem lembra do que é. Porque se você não tem a prática, a gente acaba esquecendo. Isso que é o problema. A gente tem uma memória de utilizar o conhecimento e colocar na prática, principalmente com alguns berros, que assimila. Eu gosto de dar aula para meus alunos por isso, porque a gente vivencia umas situações que, cara, fica tão gravado na cabeça que nunca mais esquece. Entendeu? É bem interessante. E uma coisa que é mais importante, a gente sempre aprende mais com erro. Isso que é legal. Então, fica mais fácil a gente fazer você errar para não esquecer. Meu Deus, o quê? Não, é legal. Galera, não é legal fazer estágio comigo? Fala aí quem já fez estágio comigo, se não é legal. É legal, eu sou boa pessoa, gente. Eu não berro não, Raquel, para de loucura. Eu não berro. Vocês não viram um médico berrando, jogando pinça. Não é verdade? Outra coisa que é interessante, quando a instrumentadora fala assim, vê pra mim um reparo. Aí a instrumentadora dá o que pra criatura do cirurgião? Kelly curvo. Kelly curvo. Aí a pessoa dá aquele curvo pro cirurgião, por quê? Porque o cirurgião pediu. E o cirurgião não entende o nome de pinça, né? O cirurgião entende de cirurgia. Vamos lembrar, né? Cada um no seu quadradinho. A Kelly perguntou qual é o lado que ela fica do lado da mesa, ao lado oposto do órgão que a gente vai ser operado. Então, se eu vou operar o apêndice naturalmente fica do lado direito, tá? Existem alguns casos que o paciente nasce com os órgãos errado, ao contrário, né? Mas é 1 em cada 10 milhões, fica tranquilo que o teu apêndice está na direita. E o cirurgião, para poder fazer as técnicas cirúrgicas, ele precisa estar próximo ao órgão. Então, ele fica do lado do órgão e a gente fica do lado oposto a ele para poder servir. Entendeu? Respondi sua pergunta? Ah, Du, não monta caro não, senão o povo não consegue trabalhar. Para de loucura. Para de ter coração peludo. Vamos voltar à frase que eu aprendi fazendo shiatsu. Cada um tem a escola que merece.
Não é verdade? Travou de novo. Voltou? Vê se voltou, gente. É que eu tava muda mesmo. Vou ficar mexendo a mão pra ver se tá travado. Não, né? Então não vamos pensar nisso, não. Cada um merece o que procura. Não adianta também a gente colocar uma pessoa que não quer aprender junto com um grupo de pessoas que gosta de aprender tudo. Aí dá um chute na cabeça, que uma pergunta, aí a outra fala, eu só vim pegar o diploma. E essa mulher não cala a boca de fazer pergunta, entendeu? É um problema. Érica, eu vou trazer você para São Paulo de vez, cara. Você já tá uns 5 anos me enrolando. Então, mas vamos focar aqui na aula, vai? Porque eu falo mais que a mulher da cobra. Então, vamos lá. Então, hoje o cirurgião, ele precisa de uma pessoa preparada para poder atuar, né? O que vai diferenciar esse profissional? Saber, primeiro, empatia. Ai, professor, eu quero trabalhar com o doutor fulano de tal. Cara, às vezes não bate o santo, não tem sintonia. Não vai adiantar, mas ele paga bem. Bem, tem duas opções. Continua ganhando bem, paga a psicóloga para poder trabalhar com ele, ou então procura outra equipe que paga um pouco menos, mas você não vai ter gastrite. Não é verdade? Então a gente tem que ter uma noção um pouco sobre isso, né? Às vezes eu prefiro ganhar um pouco a menos, mas ter uma vida, eu ter cumplicidade com a minha equipe, essa equipe me respeitar, do que eu estar ganhando muito dinheiro e depois ficar gastando com gastrite, com neuro, não é verdade? Tendo AVC, tomando bolinha pra dormir. Então é de perfil, mas tem gente que gosta de sofrer. Eu conheço umas instrumentadoras que toda vez que entra na cirurgia o cara xinga, briga, arremessa a pinça, ela sai chorando e no outro dia volta. Aí eu vou fazer o que se a pessoa gosta, né? Aí prazer é uma coisa individual, não posso fazer muita coisa, né? Eu gosto de ser bem tratada, não é verdade? Então isso é uma coisa muito funcional. Então, e é muito engraçado, tá? Na segunda-feira, quando eu tava fazendo a live no hospital, por conta da cirurgia, eu tava no conforto médico e alguns médicos assistiram a live, quietinho, e falaram, tô atrapalhando? Não, fica aí à vontade, tá? Mas continuei falando. Quando acabou a gravação com vocês, alguns cirurgiões vieram elogiar, falaram, poxa, como é importante saber que os instrumentadores cirúrgicos têm essa perspectiva de ser funcional à equipe. Como é bom saber que a gente pode contar com pessoas diferenciadas. Né? A gente falou, passa o contato, vou pedir para o instrumentador entrar em contato e tal. Então é muito legal isso. Você entendeu? A gente começar a criar uma nova dinâmica. Então, para se dar bem no mercado, primeiro, ter disponibilidade de trabalhar. O povo que não gosta de trabalhar, né? Ai, tem que ter uma cirurgia às 6 da manhã. 6 da manhã não dá. 6 da manhã não é legal. Mas então vai ter uma cirurgia no final de semana. Final de semana também não é um bom dia porque eu viajo. Então a pessoa não quer trabalhar. Não é verdade? Ai, meu sonho, Regiane, é fazer cardíaca. Eu sou apaixonada por cardíaca. Não tem problema de varizes, né? Que a cirurgia de cardíaca, no mínimo, são 8 horas, 9 horas em pé. E se converter, ou se o paciente for para a UTI e tiver que reabordar, você tem que voltar. Mais umas 6 horas. Então, eu tenho que saber a especialidade que eu vou atuar para saber se realmente eu tenho um perfil para isso, né? E vou dizer uma dica para vocês. Quem escolhe a gente, normalmente é a especialidade. Né? A gente começa a praticar e parece uma coisa tão natural que aí quando você olha, você já está envolvido e aí faz aquilo a sua vida. Né? Renata, me manda seu contato no meu WhatsApp, por favor, que eu já vou mandar para minha amiga. Vamos arrumar alguma coisa para você trabalhar e aí depois você contar na rede social que você conseguiu me preocupar de mim. Mas não vai matar ninguém, hein? Combinado? Vou ter que abrir uma empresa só para empresariar vocês, né? Pra falar que a live valeu a pena. Então, vamos lá. Então, eu preciso, para trabalhar com um médico, eu ter noção. E como que eu sei? Como eu participo de uma entrevista e mostro que eu tenho noção? Quando eu consigo falar algumas coisas técnicas com o cirurgião e ele consegue entender que eu entendo a dinâmica cirúrgica. Ponto. Segunda coisa, como que eu consigo... Por que é difícil trabalhar em empresa? Porque se trabalhar com médico já é difícil, imagina trabalhar para uma empresa que não entende de cirurgia, de protocolo de segurança para poder atender o médico. Não é verdade? Então isso é muito complicado também. Hoje a grande maioria de amigos meus que têm empresa falam para mim, Regiane, lamentavelmente tá muito difícil encontrar instrumentador bom. Lamentavelmente. A gente manda o povo não vai, esquece de avisar que não pode ir,
chega na cirurgia atrasado, não tem compromisso, em vez de preparar, fazer time-out, checklist, fica no WhatsApp, né? Reclama de tudo. Reclama se a cirurgia é rápida, reclama se tem que contar material, reclama do médico, fala mal da própria empresa. Gente, entende uma coisa, o ramo da área da saúde é um ovo. Você falou mal de uma empresa hoje, a concorrente liga para ela e conta. Né? Na hora. Ô, fulano, sabia que fulano falou mal de você? É igual instrumentador cirúrgico. Falou mal de mim hoje, no outro dia já tô sabendo. O pessoal manda o WhatsApp e ainda grava o vídeo. Não é verdade? Então a gente tem que começar a ter que tomar muito cuidado com isso. A empresa precisa de profissionais, até porque se você, criatura, fez curso de instrumentação cirúrgica, eu entendo que você conhece de técnica muito mais do que o gerente comercial. Então eu preciso que você agregue a minha empresa, não que você faça a minha empresa andar para trás. Eu preciso de pessoas que precisam discutir, conversar com você tecnicamente. Então é necessário. A Cris falou que tem gente que deu mancada. Várias vezes, Cris. Lamentavelmente as pessoas querem oportunidade. Quando a gente dá oportunidade, primeiro, ou as pessoas tentam passar a perna em você, ou segundo, as pessoas lhe tratam com indiferença. E o pior, que é mais triste, é que as pessoas não estão sabotando a Cris, não estão sabotando a Regiane, estão sabotando o paciente. Quando a gente faz estágio na minha instituição, é um aluno por sala. E eu falo para o aluno, se você for faltar, só se morrer e com atestado de óbito verídico, né? Por quê? Na minha escola, é um aluno por sala. Se você não vai estagiar, essa sala fica sem instrumentador. E essa sala, eu tenho um déficit para poder atender. Então, eu tenho que remanejar os instrumentadores para atender. Então, eu falo da responsabilidade, né? As pessoas precisam começar a entender isso. Então, porque na verdade você está lá não para ajudar a equipe médica, está lá para poder atender um paciente, né? Pô, e às vezes todo mundo já passou por situações que às vezes você vai operar com o médico que ele tem umas dificuldades técnicas, pô, mas que o instrumentador, ele é tão funcional que faz uma diferença. Quantas vezes um instrumentador tá lá na técnica, o cirurgião fala, me passa o afastador. Aí você fala, doutor, a gente não vai fazer determinada coisa? Pô, verdade, esqueci. Como também já aconteceu uma vez comigo, que a gente foi fazer uma prostatectomia, a gente sonda o paciente antes, né? E aí eu entreguei a sonda, ele falou, eu não vou sondar. Tá bom, ele é o cirurgião, mudou a técnica. Fiquei quieta. Ele abriu a pele e falou, vou sondar, só pra me contrariar. Mas não me interessa, o importante é que eu lembre ele da necessidade para que eu tô lá. Por isso que, apesar de todo mundo estar chateado aí comigo, falando, agora ela quer criar especialização. Gente, eu não quero criar nada. Eu quero que vocês entendam que quanto mais conhecimentos técnicos vocês tiverem, quanto mais compromisso vocês tiverem, quanto mais domínio da especialidade, mais emprego vocês têm. Não é verdade? Dependendo da cirurgia, gente, qualquer cirurgia. Uma coisa que eu também quero que vocês aprendam uma coisa, tá? Sim, vai ter plataforma, Thaís. Vai ter plataforma cadastral e junto com as sociedades de medicina. Então, a gente já está criando agora com a SBU uma plataforma cadastral que eles podem entrar os urologistas e a gente vai ter um score. O que é um score? Palavra chique. O instrumentador estudou e se formou e teve 100 horas de estágio, ganha uma estrelinha. Teve 300 horas de estágio, ganha uma estrelinha a mais. Ele vai aumentando o score dele. Ele fez cursos de atualizações, ele vai aprimorando. Ele trabalhou durante 3 anos com urologia e endurologia. Então, quando o médico entrar para procurar o perfil, ele vai procurar um instrumentador com as habilitações que ele necessita. Isso então facilita bastante não desmotivar o profissional a trabalhar e o médico a procurar a pessoa correta. A gente vai fazer. Como também a gente está abrindo score para empresas, né? Tem algumas empresas que já procuraram a gente, dizendo que precisam de profissionais da área para ser treinados para representar o material deles no mercado. Fio farpado, PIN, material de vascular, material de robótica. Gente, vai por mim, estudem robótica, né? Mas estudem de verdade robótica. A Johnson, no mais tardar, na metade do ano que vem, está trazendo um robô novo. Né? A Intuitive está brigando bastante
para poder ainda ser o único robô no Brasil, mas já está finalizando o robô da Johnson. E a Johnson vai precisar de pessoas que saibam, que estejam habilitados. Quanto menor tempo eles tiverem de treinamento para os representantes comerciais da robótica, melhor e mais rápido eles entram no mercado. Perspectiva de mercado, né? Agora o Nélio há pouco deu uma aula de fio farpado. Quase ninguém entende sobre fio farpado. Vamos aprender fio farpado, vamos fazer currículo legal também. Temos currículo só por Jesus, né? Então vamos melhorar a qualidade dos nossos currículos, não é verdade? E não adianta colocar no currículo, fiz curso de estruturáveis. Aí você vai pra Johnson, faz uma pergunta, a pessoa não tem noção do que é estrutura. Então não pode. Mimi, para de loucura que a tua idade tá atrasando alguma coisa, porque a galera mais nova quer ir pra baile funk. Não é verdade? Para com isso, não tem nada a ver. Então a gente tem que começar a repensar tudo isso, sim. A gente tem mercado, e tem que ser um mercado que a gente goste. Vocês querem ver uma coisa interessante? Uma das áreas que tem maior... se vocês perguntarem pra mim, Regiane, tira uma dúvida pra mim. Quais são as áreas que eu deveria investir hoje e que certamente eu não vou perder emprego? Então eu vou falar endurologia. Noemi, agora você me deixou arrasado. Eu também tenho 44. Vai melhorar a semana que vem que eu vou fazer botox. Mas, cara, tô nativa. Espero operar até os 80. Né? Então vamos pensar em coisas boas. Então, assim, endurologia. Ah, obrigada, Cris. É botox e cirurgia plástica mesmo. Entendeu? Esse é o problema. Mas vamos voltando ao foco. Eu preciso entender o quê? Endurologia. Todo mundo vai ter cálculo. Todo mundo. Ninguém toma água, não faz xixi. Então, vai ter cálculo. Pronto. Ou então bebe muita cerveja e vai ter cálculo. Então, e quem tá em cálculo uma vez, vai ter cálculo sempre. Bora. Olha o James querendo entrar na pista. James, para de loucura que você é casado. Né? Então, endurologia é necessário. Segundo, trauma. Todo mundo se acidenta. Velhinho, gente nova, criança, cai do barraco, cai da motocicleta, cai de alguma coisa. Então, a área de ortopedia de trauma vai ter emprego. Vocês verem no Covid. Covid tá aí, né? E o povo se arrebentando, graças a Deus. Então, tem emprego. Tem emprego. Não é verdade? Outra área que vai dar emprego. Eu acho que nem tanto mais parto, porque a galera tá querendo fazer filho dentro da água, né? Então tá meio complicado. Então, mas parto vai ter parto. Sempre vai ter alguém que vai querer ir em um hospital fazer parto. Qual é a outra área que não vai acabar? Cirurgia de abdominal. De emergência. Todo mundo tem um apêndice pra estragar a vida. Todo mundo tá gordinho e quer fazer uma bariátrica. Todo mundo vai ter um problema de vesícula biliar. Cara, tem emprego pra área abdominal. Né? E é especialidade da área abdominal, tá? Tem gente que só entende de cortar a pessoa para emagrecer, bariátrica. Já tem outra pessoa que vai ensinar fazer a outra cirurgia para poder tirar a vesícula biliar, que vai dar problema. Prócto também, Nath. Todo mundo tem um buraquinho lá embaixo que trava. Não é verdade? E aí come pouca fibra. Não é verdade? Toma muito laxante. Faz umas coisas que não deveriam fazer. Tem problema lá embaixo. Não é verdade? Neuro também. Todo mundo cai e se arrebenta. Então, assim, tem mercado de trabalho. Né? E tem um povo também que tá tentando sobreviver ao Covid, ficar boa e fazer plástica. Gente, me derrubaram. É o gnome da inveja. Vamos esperar o pessoal retornar, gente. Desculpa, mas caiu. Agora a gente vai ver se o negócio tá bom, né? Vamos colocar uma mesa cirúrgica, vai, pra ficar bonito agora. Não, não é essa minha, não. Vamos colocar a minha. Pronto, vamos colocar uma mesa de robô, então, agora de fundo, vai. Pra ver se dá mais sorte. Gente, desculpa, mas algum problema, caiu. Mas voltei. Vamos encerrar. Pronto, dá um brilho.
Então, vamos pensar. Então, a gente precisa, nessa necessidade, das pessoas entenderem e compreenderem quais são as áreas que não vão acabar. Então, a gente tem geral, a cirurgia abdominal, nós temos endurologia, nós temos trauma, nós temos neuro, e nós temos cirurgia plástica. E, além de tudo isso, nós temos câncer, né? Hoje, a grande maioria das pessoas que a gente conhece estão tendo câncer e, indiretamente, são pacientes oncológicos que vão precisar de tratamento. E tratamento específico de uma especialidade. Quando eu comentei na última live que a gente participou com o Nélio, que eu falei que o instrumentador que sabe tudo não sabe nada, e as pessoas ficaram chateadinhas comigo, eu não menti. Eu não fiz nenhum comentário desmerecendo a capacidade dos profissionais. Até porque esses profissionais estão no mercado, certamente eles têm o seu respeito, eles têm o conhecimento, eles têm uma expertise, e por isso que eles permanecem no mercado. O que eu estou dizendo para vocês é que quanto mais eu tento aprimorar tudo, menos eu consigo entender e compreender, né? E às vezes falta isso, a necessidade do mercado. Eu preciso de um profissional que domine o que eu queira fazer. Fica muito mais fácil. E qual é a principal função do instrumentador cirúrgico? Otimizar tempo na sala cirúrgica, né? Quando eu tenho um instrumentador cirúrgico que ele consegue organizar o material, preparar esse material, fazer esse material de maneira favorável, pensar e repensar tudo que vai precisar, eu otimizo o tempo e esse paciente diminui o risco de infecção cirúrgica. Então, por isso a importância do profissional compreender a dinâmica da especialidade que ele vai atuar, né? E assim, se a gente parar e pensar, mas o instrumentador ele não pode saber tudo. Se fosse assim, o médico não teria se dividido sobre especialidade. Não é verdade? Agora, uma coisa eu não quero que vocês se enganem. Quando eu digo que o instrumentador cirúrgico ele tem que ser especializado numa área, isso não tira a ele a responsabilidade de um atendimento de uma laparotomia emergencial. Porque todo instrumentador básico, qualquer instrumentador, toda escola, a primeira coisa que ele tem que dar ensinamento é sobre cirurgias abdominais de emergência, né? E são conceitos básicos. Eu preciso saber o que é uma diélise, eu preciso saber hemostasia, eu tenho que entender de ligadura superficial e profunda, eu preciso entender de ligadura mecânica, eu preciso entender de exerese, cirurgia propriamente dita, eu tenho que entender de protocolo de segurança do paciente e fechamento do paciente curativo edreno, porque uma emergência envolve tudo isso. Então, qualquer instrumentador que eu conheça, se falar para mim, professora, você acha que eu posso atender uma emergência? Deve atender uma emergência. Afinal, você fez curso de quê? Mas eu fiz curso, só tinha ortopedia. Então, você não fez curso de instrumentação cirúrgica. Você fez curso de especialização em ortopedia. Não é verdade? E mesmo assim, a diferença entre a parte de ortopedia e a cirurgia abdominal é que eu não tenho 7 camadas abdominais para poder chegar dentro das vísceras, não é verdade? Eu só tenho a parte derme, epiderme, musculatura para mim poder alcançar. Então, mas não muda muita coisa. O ortopedista ele não vai sair da sequência necessária. Ele vai ter que cuidar da hemostasia, que é um dos fatores que promove maior reabordagem de paciente, não é verdade? Outra coisa, mania do instrumentador não falar coisa técnica, não é verdade? Eu vou lá abrir o paciente. Quem vai abrir paciente, gente? Pelo amor de Deus, não é verdade? Eu vou fazer uma cirurgia aberta. Quem faz cirurgia aberta? Ninguém. A técnica é convencional, não é verdade? Eu vou reabrir aquele paciente. Não, você vai reabordar a técnica, não é verdade? Então a gente tem que começar a ter um palavreado diferenciado. Porque senão não fica técnico, né? A gente tem que demonstrar que a gente tem conhecimento. Não é verdade? Outra coisa na área de empresas que a gente está tendo muita dificuldade. A pessoa ter postura, né? Como que eu entro numa empresa, né? Quando você entra para ser instrumentador de uma empresa, você veste a camisa da empresa. Mas a empresa que eu trabalho é ruim, então você é péssimo. Você que está trabalhando lá, vamos começar por aí. Não é verdade? Tem algumas pessoas que eu conheço que vão fazer entrevista, a empresa fala, olha, não tem perfil nenhum. As pessoas. Algumas empresas que me procuram, olha, eu preciso de um instrumentador para poder atuar na minha área,
Eu, particularmente, eu já faço uma pré-seleção dos meus alunos, né? Porque eu conheço meus alunos, eu sei quem eu devo mandar e quem eu não devo mandar. Até porque é uma coisa bem clara, né, gente? A escola tem obrigação de formação. Ou seja, eu dou conhecimento básico e eu vou avaliar esse aluno. Se esse aluno passou nas provas, passou no estágio, eu não posso falar que ele não tem capacidade. Ponto. Ele vai receber o certificado. Agora, eu indicar ele para trabalhar com uma equipe, ou indicar para ele trabalhar comigo, são outras coisas. Eu tenho alunos meus que estudaram comigo que não tem empatia nenhuma comigo. Conhecem, são dinâmicos, têm conhecimento, mas não gostam de mim. E é natural da pessoa, nós temos empatia, né? Mas são bons profissionais. Então, quando eu recebo uma carta de recomendação, Regiane, esse aluno estudou com você, eu escrevo, estudou e eu acho que é um profissional que tem capacidade para poder atuar. Até porque todo mundo que eu formo tem capacidade, né? Agora, um aluno que eu vejo que tem um diferencial, e às vezes não é nem aluno que estudou basicamente comigo, não. Às vezes eu dou curso de alguma especialidade e a gente começa a ver pessoas que você fala, meu, vale a pena investir, essa pessoa tem um futuro bom, e a gente chama e indica, não tem problema nenhum. Às vezes, a vaga é para aquela pessoa de fora, um instrumentador formado na outra escola, né? Mas que aprendeu a técnica tal e eu acho que está apto. Mas não é para o meu aluno que se formou comigo. Entretanto, a outra vaga é do meu aluno. Então, a gente tem que ter esse discernimento de saber quem indicar e como indicar. Que é outra coisa muito importante também de indicar, né? Quando a gente indica a pessoa, a gente está indicando o seu nome. E o profissional que acaba contratando você, ele acaba contratando porque ele acredita que esse profissional pensa e tem o mesmo compromisso igual você. Então é muito complicado a gente indicar pessoas também. Porque eu vou lá e indico o Giovanni, mas o Giovanni chega atrasado, não gosta de ir, tal. Pô, a pessoa vai pensar, bem, se o Giovanni é assim, logo a Regiane deve ser da mesma maneira, então não confio mais. E outra coisa, tá? Foi trabalhar numa equipe, foi trabalhar numa empresa, pisou na bola, dificilmente você vai conseguir outra oportunidade. Dificilmente. Entendeu? Então a gente tem que começar a repensar nisso. Alguma dúvida sobre campo de mercado que vocês têm? Não? Nenhuma dúvida? Então vamos pensar numa coisa. Outra coisa que limita a gente um pouco a trabalhar na área do mercado é os famosos instrumentadores cirúrgicos, né? A gente tem um problema muito grave que os instrumentadores cirúrgicos, eles têm um problema de que eles se agrupam, né? Eles são quase uma osmose do outro. Então, assim, a gente tem que aprender que na área que a gente está atuando, seja ela na área da saúde ou qualquer outro profissionais, nós vamos ter profissionais que vão te agregar conhecimento e fazer você melhorar a sua qualificação e vão te ajudar a trabalhar. Mas existem pessoas também que não vão querer nada com nada e elas vão te empurrar para baixo, né? Lamentavelmente, existe um impasse também de instrumentador cirúrgico, que eles acabam contratando o instrumentador cirúrgico, convidando para poder trabalhar e não explica nada, não orienta nada esse profissional a atuar com um único objetivo, né? De mostrar que a pessoa é melhor do que quem lhe mandou, que é muito ruim. E também é um tiro no pé. Porque o que pode acontecer? Pode ser que a pessoa que foi, ele tem uma dinâmica, um conhecimento diferenciado e ele consiga desandar a cirurgia de maneira favorável. E aí o que acaba acontecendo? Vai demonstrar que as habilidades que ele tem de vivenciar algumas situações de emergência são melhores do que a sua, né? Eu costumo dizer que o mais importante para todo mundo, principalmente na área da instrumentação cirúrgica, é uma coisa básica que a gente aprendeu na física.
dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Isso é notável, não é verdade? Ciência é ciência para poder. Entretanto, ao meu lado, existe espaço para todo mundo. Eu não preciso ajudar uma pessoa para essa pessoa tomar o meu lugar. Mas eu posso ajudar essa pessoa para ela andar ao meu lado. E a gente caminhar junto. Não é verdade? A pessoa que por acaso pensa que tem conhecimento expert em tudo, que é totalmente dinâmico e que não precisa de mais nada, certamente não vai ser bom profissional. Nós temos uma geração de instrumentadores cirúrgicos, que aí a gente vai dividir as subdivisões do instrumentador cirúrgico. Os instrumentadores cirúrgicos que sabem muito, os instrumentadores cirúrgicos que acham que sabem pra caramba, e os instrumentadores que não sabem nem que estão sendo instrumentadores. Tem uns que é muito engraçado, que vai estudar comigo, na metade do curso ele fala, que curso é esse mesmo que eu tô fazendo? É instrumentação. Pô, verdade, pro. Né? Então a pessoa não tem nem noção do que ela tá fazendo. E aí a gente começa, os caras que não sabem nada e acham que sabe, já é uma desgraça, deixa pra lá, que não adianta nem discutir porque eles não querem ser argumentados. Eles já acham que já são dono da razão e vai morrer nessas perspectivas. Já o instrumentador que sabe, mas sabe que ele pode aprender mais, é um cara muito fácil para se lidar. E aí ele tem sempre o compromisso de aprender. E aí eu tenho um problema também, diferenciado, que durante todos esses anos da instrumentação cirúrgica, se criaram instrumentadores cirúrgicos tops, excelentes, maravilhosos, mas que atendem apenas uma equipe. Uma técnica. Né? Então isso também é um grande problema no mercado. Porque o que acontece? Se eu começo a trabalhar muito cedo com uma equipe, e esse médico é novo, eu tenho uma projeção de trabalho com ele grande, porque a gente espera que ele não morra cedo, né? Agora, em contrapartida, se eu começo a trabalhar com um cirurgião, e eu aprendo somente a técnica desse cirurgião, e às vezes, né, então a gente vai voltar a falar sobre especialidade, eu conheço alguns cirurgiões que atendem dentro da especialidade deles somente um procedimento. Somente um procedimento, né? E aí essa instrumentadora, ela fica limitada a duas coisas, a essa especialidade e essa técnica. Então, quando a gente começou a fazer alguns congressos, a gente começou a fazer uns bate-papo entre instrumentadores cirúrgicos, foi muito legal ver a sinceridade de alguns instrumentadores cirúrgicos que comentaram isso, quando a gente começa a abrir o leque sobre, às vezes, a mesma área. Quando as pessoas falam assim, poxa, eu percebi uma coisa, eu sou muito boa na minha técnica como cirurgião. Eu tenho certeza que amanhã eu não tenho mais possibilidade de trabalhar com outra pessoa, porque eu não tenho a mesma dinâmica. Eu conheço instrumentadores que trabalham na urologia que dominam um determinado procedimento, mas não tem noção nenhuma de endurologia. Porque a equipe inteira dela só faz câncer. Então é mais difícil ela ter essa dinâmica, a vivência disso, né? Então por isso que é legal a gente começar a entender que assim, é bom ser especialista? Mas mesmo quando eu me torno especialista de um determinado procedimento, eu tenho que entender que existem outros médicos que podem operar de maneiras de técnicas diferentes, usar materiais diferentes, e que pode ser que um dia ele venha operar com a minha equipe e eu tenho que ter domínio. Isso que diferencia o instrumentador cirúrgico. Ele fazer parte, por acaso, entender, compreender do que está acontecendo. Foi claro? Turma? Acho que sim, né? Então, assim, uma coisa pra você... Regiane, tem trabalho pra mim? Sempre vai ter trabalho pro instrumentador cirúrgico. E, assim, verdadeiramente, vocês são uma geração privilegiada, né? Imagina, 25 anos atrás... Quando eu me formei, eu não tinha nem noção que meu curso não tinha sido tão bom. Eu não tinha noção de quanta coisa eu precisava aprender para me poder evoluir, me aprofundar nos conhecimentos que eu tenho hoje. Eu tive, lógico, o privilégio de trabalhar com uma equipe de professores de uma faculdade e um deles amar a docência como parte da vida dele. Então, ele sempre me incentivou, me estimulou a estudar, a participar, a trabalhar com ele, o Dr. Rony Carvalho Fernandes.
Não é verdade? Então, assim, eu tive um privilégio de ter uma pessoa que, quando olhou para mim, falou, não, eu acho que você tem interesse, eu acho que você pode fazer parte da minha equipe, mas eu quero te capacitar com nível bom para poder atuar, né? Então, graças a Deus, eu tive essa oportunidade que dificilmente a grande maioria teve. E graças a essa oportunidade, foi o que me motivou a começar a motivar vocês. Regiane, eu não tenho a mesma oportunidade, agora tem, né? Então hoje a gente consegue direcionar o instrumentador cirúrgico, abrir portas para vocês. Entretanto, eu preciso de um currículo, eu preciso de uma competência, eu preciso de uma excelência em atendimento bom, né? Porque senão fica difícil. Uma coisa é você falar para mim, eu não domino endurologia. Ok, eu vou te ensinar. Eu não entendo de paramentação. Aí já fica difícil eu começar do que é básico para poder você crescer. Então, é isso que é muito importante, não é verdade? Então, eu acho que sim, a gente tem que abrir oportunidades, se aproveitar das oportunidades. Certamente quem me acompanha já deve ter ouvido muitas pessoas dizer que eu sou uma pessoa oportunista. Não é verdade? Quer ver os coraçãozinhos? Quem acha, manda coraçãozinho aí. E quando eu escutei isso, eu fiquei meio chateado. Pô, a Regiane é oportunista, cara, eu me senti muito mal. E só que se a gente vai entender o teor da palavra oportunista, quer dizer que oportunista é a pessoa que aproveita as oportunidades da vida para poder crescer, né? Então, se alguém falar para você, você está sendo oportunista de aprender com ela, que bom, aproveite, aprenda cada vez mais, não é verdade? Reflita, questione, pergunte. Aproveita que essa semana do webinar, Desvendando a Instrumentação Cirúrgica, é um bate-papo informal para as pessoas entenderem quem são os instrumentadores cirúrgicos, como eles nascem, como eles são criados, como eles se desenvolvem e tentam se matar. A finalidade é essa. A partir da semana que vem, nós vamos conversar com profissionais. Nós vamos discutir técnicas. Não é verdade? Então, sejam oportunistas. Aproveitem a oportunidade que está acontecendo. Estudem, questionem, perguntem, né? Mas façam perguntas, gente, que tenha finalidade construtiva. Não é verdade? A gente já tem pouco tempo para desenvolver alguns temas, para discutir alguma coisa. Então vamos aproveitar esses momentos, aproveitar as pessoas que estão disponibilizadas a poder falar, a discutir, a comentar, para discutir temas que sejam pertinentes à nossa área, né? Não ficar fazendo picuinha, né? Somos todos nós profissionais, não é verdade? Vamos manter a ética, o compromisso, o respeito ao paciente. E o meu sonho, eu falo para todo mundo, verdadeiro, é certamente que vocês se formem, que vocês se capacitem, que vocês melhorem e que amanhã eu esteja assistindo uma live de vocês, assista um congresso de vocês, né? Que a gente possa interagir isso. Isso que é interessante, né? Até porque eu não tenho domínio do conhecimento todo. Tem muita coisa, porque eu tenho uma didática diferenciada, graças a Deus. Porque o problema também em dar aula é a pessoa ter empatia e didática para falar, porque eu poderia falar um tema extremamente chato e todo mundo ter saído da live, não é verdade? Outra coisa é eu ter uma dinâmica, né? Outra coisa é muito interessante a gente saber. Eu conheço profissionais que têm uma didática maravilhosa em sala de aula, em congresso, na rede social. Entretanto, na prática, a pessoa fica meio bloqueada. Como eu conheço instrumentadores maravilhosos, que todo dia estão ensinando alguém, né? Eu costumo dizer que nós temos os tutores, né? São instrumentadores que amam tanto a profissão, que quando chega uma outra pessoa, ela quer passar o conhecimento, mesmo que a pessoa não quer aprender. A gente fica falando, olha, isso é isso, né? A gente acolhe esse instrumentador com muito carinho, mas a pessoa, às vezes, ela não é desinibida para poder falar numa rede social. E não é porque ela não tenha conhecimento, não, ao contrário. Ela tem um domínio de conhecimento muito grande, mas ela prefere ficar uma coisa mais individual, né? Então, quando vocês tiverem oportunidade de ter tutores, né, encontrar pessoas dispostas a ensinar vocês, a comentar, recebam isso com carinho. Mas detalhe, sejam gratos. Eu conheço tanto instrumentador aí que fala, acontece, que dá aula, nunca fez docência, papapá, e nunca mencionou quem foi o primeiro tutor dele, né? Então é muito lamentável as pessoas acharem que é tudo monstro, né? Monstro é aquelas pessoas que nascem grande e já se transformam em coisa ruim, né? Então eu falo que não são tutores, esses são monstros. Pessoas
que sugaram tudo que podiam e aí se fizeram. Surgiram Pokémon, né? Das trevas. A gente não, a gente tem que começar a ser grato, né? Hoje vocês estão tendo a oportunidade de ter uma instrumentadora ativa no mercado para poder dar aula para vocês, porque há 5 anos atrás o meu chefe falou, tá na hora de você parar de reclamar da instrumentação e fazer uma coisa útil. Então eu tenho que relembrar de onde eu vim, como eu aproveitei a oportunidade. Não é verdade? E eu tenho também entender, tá, até um momento eu não consegui aprender porque aonde eu estava me limitava, mas agora eu tenho conhecimento, eu tenho que melhorar. Não é verdade? Então aproveitem as oportunidades. Tirem dúvida. Regiane, você vai fazer prova de alguma coisa? Faça a prova, gente. Se errar, errou. A brincadeira é essa. Se fosse para fazer prova para acertar, a gente não fazia prova, né? Fazia qual é a música, que todo mundo conhece. Não, a gente está aqui para rir, se divertir, interagir, aprender, conhecer, né? Se um dia vocês me encontrarem e se sentirem à vontade de me cumprimentar, bora. Se não sentir vontade, vambora também. Importante que, de alguma maneira, o conhecimento que eu tive passou. E com o Covid, só pra gente finalizar, a gente tem que começar a aprender uma coisa muito grande na vida. Esse período de pandemia que a gente está passando, a gente tem que lembrar uma coisa, que a gente não é imortal. Não é imortal. O que é imortal é os conhecimentos que nós deixamos. Quanto mais conhecimento eu adquirir e guardar, quanto melhor profissional eu me tornar e eu não passar isso para alguém, não vai acontecer nada. Eu acredite que do jeito que as pessoas andam, depois que me enterrarem, 2 horas depois o pessoal nem vai lembrar mais que eu não estou presente. Vão achar outro blogueiro que vai falar alguma coisa interessante e que vai me esquecer. Não é verdade? Mas quanto mais o meu conhecimento perpetuar, né, entre vocês, quanto mais vocês tiverem consciência da responsabilidade de vocês, quanto mais vocês mostrarem prazer da instrumentação cirúrgica, a instrumentação cirúrgica vai ser regulamentada não porque a gente precisa de leis e normas, a gente vai ser regulamentada porque nós amamos a profissão e temos prazer de se tornar um instrumentador cirúrgico. Essa é a diferença, né? Então vamos sentir orgulho de ser o que é, vamos compartilhar conhecimento, vamos fazer críticas pertinentes, né? Vamos alertar os outros quando estiver fazendo coisa errada. Uma coisa é muito importante, uma boa ação, se ela for repetida, acaba fazendo com que as outras pessoas, pelo menos, notem a diferença. Prova viva. Quando eu vou dar aula de paramentação para acadêmicos, eles falam, mas o meu chefe não faz assim. Então, mas você é uma geração que vai fazer o que é correto. Quando eu chego para minha equipe médica e falo, nós iremos trocar as luvas, porque nós passamos da parte da icserese, as pessoas, e eu explico a razão e o motivo para isso, a minha equipe começou a mudar a conduta, porque eles sabem que é uma conduta técnica e permissível, né? E detalhe, eu comecei a ter um respeito tanto pela equipe com quem eu trabalho, um respeito pelos hospitais onde eu trabalho, os lugares por onde eu passei, e criando amigos como vocês agora, é porque o que eu falo, eu vivencio. Quem me conhece sabe que eu sou igualzinho, tanto no vídeo, presencial e dormindo, né? Porque o que não me muda é a minha motivação, fazer o melhor para o paciente. E se fazer o melhor para o paciente é fazer live todas as noites, para que todo mundo entenda da sua responsabilidade, bora lá. Vamos ter que me aguentar mais 365 dias. Se passar essa evolução, vocês entenderem que a responsabilidade do paciente é algo importante, vamos estudar o que for necessário para que vocês tenham um bom salário, um bom respeito e principalmente para que seus filhos e sua família sintam um orgulho de você se tornar um instrumentador cirúrgico. Isso que é o mais importante. Tá bom? Gente, eu acho que é só. Falei bastante hoje, né? Alguém quer fazer algum comentário? Ninguém quer comentar nada? Então tá bom. Então vamos lá. Gente, amanhã, hoje a gente finaliza a parte de carinho e amor e corações pra vocês, né? Falando sobre a profissão de maneira carinhosa, suscetível e amorosa. Amanhã nós vamos falar de uma parte mais chata da instrumentação cirúrgica, que nós vamos falar sobre as iatrogenias,
né? E quais são as condutas legais que o instrumentador pode fazer e não pode fazer. E aí certamente vai ser uma live que vai ter muito mais gente para poder comentar, discutir e fazer carinha feia. Mas convide quem vocês puderem convidar. Existem alguns conselhos da área da saúde que vão fazer parte, né? Você vai ficar com receio do que falar? Não, eu vou falar o que é verdade. E eu espero que vocês me apoiem e façam parte realmente do corpo da instrumentação cirúrgica, tá bom? E aí no finalzinho a gente vai falar um pouco sobre a diferença entre sociedades. E a gente vai debater o que for. Nessas lives é mais fácil a gente só explanar e semana que vem a gente começa a fazer o webinar, tá bom? Gente, muitíssimo obrigado. Já são 9h30. Espero vocês pontualmente amanhã às 8 horas, tá bom? Beijo e boa noite.